Olha que céu bonito. Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Obrigado por estar assistindo o nosso conteúdo. Deus abençoe vocês de coração. Eu já quero pedir para você que acompanhe e conhece o nosso conteúdo, deixar o seu like aí para ajudar a espalhar a nossa mensagem, porque essa é a minha missão, mostrar essas cenas aqui, ó, terapêuticas de agro aí, o gado, e falar da Bíblia. Então, gente, hoje nós vamos falar de Atos capítulo 17, versículo 15, onde o apóstolo Paulo vai falar com os atenienses sobre a idolatria. E em meio a tantos deuses, né, que a Bíblia condena ser adorado, que a Bíblia apoia, que Deus incentiva a gente a adorar somente a Ele. Jesus disse lá na tentação do deserto: somente ao teu Deus adorarás. Então, ele chegou lá naquele templo e ele viu muitos deuses. E ele ficou comovido com tamanha idolatria. Sabe quando você vê alguém numa idolatria, adorando um santo, alguma coisa assim? Eu sei que você vai falar, não, é veneração, mas é errado, gente, é errado. A Bíblia condena. Todas as vezes que o povo de Israel adorou santo, eles perderam guerras. E se eles voltarem a adorar, eles vão perder de novo. A Bíblia sempre condenou. Aí, sabe quando você vê alguém idolatrando alguma coisa? Tem gente que idolatra o celular. Tem gente que, o cara que idolatra uma mulher, por exemplo, ele coloca a mulher acima de tudo. Tem mulher que idolatra o homem. Então tem vários tipos de idolatria. Não é só um santo, não. Então, gente, sabe quando você vê alguém em idolatria, você fala, eu estou comovido com essa pessoa. Eu preciso pensar num jeito de falar para essa pessoa sobre o evangelho, sem ferir ela, mostrar para ela que ela está se enganando e que isso não vai conduzir ela à salvação. Então, pois bem, o apóstolo Paulo fez isso com os atenienses lá em Atenas. Então, ele viu que tinha muitos deuses. Bora, vaca, bora! Ele viu que tinha muitos deuses, né? Aí ele pegou e viu que lá entre os deuses tinha uma letra escrita ao Deus desconhecido. Essa é uma história bem profunda de um profeta de Deus que passou lá e pregou sobre Deus, só que eles ainda não conheciam Deus. Eles falavam sobre Deus, mas eles não conheciam, eles tinham curiosidade de saber. Então o apóstolo Paulo falou assim: ó, você tá vendo aí esse Deus desconhecido que vocês adoram aí? Pois é o Deus que eu anuncio. Eita, coisa bonita. Essa parte da Bíblia que a Bíblia fala é bonita demais. Aí os atenienses começaram a prestar atenção no que ele estava falando, né? Porque ele falou, tá vendo? Esse aí é o Deus que eu anuncio. Aí ele começou a falar, esse é o Deus que fez os céus, que fez a terra. Porque até então eles não sabiam quem tinha feito os céus e a terra. Os deuses deles, como diz a Bíblia, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Então, até então, os deuses que eles tinham eram deuses limitados, inclusive mais limitados que eles próprios, né? Quando um Deus seu é mais limitado do que o seu, gente, quando o seu Deus é mais limitado que você, tem algum problema. Ele realmente não é um Deus verdadeiro. Ele não é o Deus eterno. Então, aí o apóstolo Paulo começou a falar que esse Deus, através de Adão e Eva, fez todos os seres humanos. Hoje eu não estou gravando muita vaca, porque hoje está sem sol e as vacas estão espalhadas. Olha lá onde estão as vacas, tá vendo aí? Então, hoje é dia de andar muito. Então, ele falou, esse é o Deus que eu anuncio. Esse é o Deus que governa tudo. E aí, como que é poderoso o Evangelho e ele é simples. Eu tô todo dia aqui falando de princípio bíblico. Eu sei que tem gente que gosta. E eu sei que é isso que vocês precisam, de ouvir a palavra de Deus enquanto você vê a cena do agro. Então, gente, o apóstolo Paulo falou de forma simples
a mensagem de Deus, e a mensagem dele sempre era simples. Quando alguém perguntava: o que você fala mesmo? O que é que você faz? Ele falava: eu anuncio Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. E aí o apóstolo Paulo falou que Deus um dia viria julgar o mundo, falou sobre salvação, né? E ali entre os atenienses teve pessoas que de fato aceitaram a Jesus e serviram, passaram a crer no Deus verdadeiro que a gente acredita hoje como soberano. Eles começaram a viver o evangelho a partir dali. Naquela época, gente, o evangelho não era tão espalhado que nem hoje. Hoje o evangelho ele é conhecido em várias partes do mundo por causa da internet, do celular, né? Então, aí ele falou sobre o evangelho. E aqui eu quero chegar numa parte muito importante do vídeo. Antes de eu falar, eu quero dizer para você, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, porque eu estava olhando as métricas, 98% ponto alguma coisa que assiste não é inscrito. Então tá assistindo, tá gostando, mas não é inscrito. Todo dia tem vídeo, porque todo dia eu aparto vaca, certo? Deus abençoe vocês que se inscreveu. Então, o apóstolo Paulo falou a palavra de Deus e o evangelho convenceu. A Bíblia diz, gente, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, ele falou coisas simples. Ele falou o que tinha que ser falado. Não precisa de ser complexo, falar palavra difícil, né? Eu estou aqui todo dia falando coisinhas simples para vocês e eu sei que tem gente sendo edificada. Deixa eu pôr essa vaca no meio das outras que ela já está mexendo o saco já. Então, o evangelho ele é simples. Jesus, ele é simples, gente. Entendeu? Olhe as palavras de Jesus e veja o quanto ele é simples. O único problema é, às vezes, você não ter o discernimento da palavra de Deus, você não ter o entendimento, você não refletir naquilo que você está lendo. Então, ele simplesmente falou o evangelho puro e simples que salva. Hoje, muito se é falado. Bora, bezerrinha! Hoje muito se é falado sobre um evangelho fácil, um evangelho que não te confronta, um evangelho que te vê na droga, na bebida alcoólica, na fornicação, na prostituição, tá aí na esposa, tá aí no marido. Um evangelho que não te fala que essas coisas são um pecado e que podem, te levar para o inferno. Esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que transforma. O evangelho que transforma, ele confronta o seu pecado. Vaca! Então, o verdadeiro evangelho é aquele que Paulo pregou. É aquele que você fala para a pessoa: olha, é necessário mudança para entrar no céu. Você tem a salvação pela graça. Jesus morreu na cruz, foi para te salvar. Então, antigamente só os sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos. E hoje, se você ajoelhar na sua casa, buscar Deus, ler a Bíblia, frequentar uma igreja que segue princípios, você vai sentir a presença de Deus, o Santo dos Santos, dentro de você. Então, o evangelho, ele é simples. Eu sei que tem por aí, tem por aí pessoas que ficam inventando coisinha, firulinha, às vezes sobe para falar, ministrar a palavra e fica inventando coisa. Mas não, o evangelho é simples. Ele é simples e ele é transformador. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio. Inclusive esse nome meu, Paulo, que a minha mãe colocou, é por causa que ela admira muito o apóstolo Paulo. Então, não
tô dizendo que eu sou sábio, mas só falando que a minha mãe também admira, assim como eu admiro. Então, gente, a palavra de Deus não precisa de jogo de marketing. Vocês veem que eu posto vídeo, né? E houve um tempo, gente, que eu pesquisava como viralizar na internet, porque eu preciso ter milhões de seguidores, eu preciso ser um marqueteiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Chegou uma hora que eu pensei, peraí, o evangelho é simples, aonde ele tiver que chegar, ele vai chegar. Então, vaca, olha essa vaca me estressando. Vaca, bora, bora vaca, bora, bora bezerrinha, bora. Então, eu ficava pesquisando e pensando como é que eu faço, porque eu quero viralizar. E aí eu ficava fissurado nesse negócio, sabe? Só que hoje, com a cabeça mais madura, uns 5 anos depois, eu tô mais pensando na mensagem que eu tenho que transmitir e o impacto que ela tem. Então, eu tô falando aqui de simplicidade no evangelho. A forma como você fala o evangelho, ela precisa ser simples. O que adianta, eu pergunto para você revirar um dicionário só para falar coisas difíceis? No final da sua ministração, as pessoas olham e perguntam, peraí, eu não entendi nada. Então, o evangelho, ele deve ser simples. A simplicidade do evangelho é que convence o homem do pecado através do Espírito Santo de Deus. Então, tem igrejas que mais parecem um show, né? Que são mais um lugar de diversão do que um lugar de restauração. Eu acho que eu vou na minha igreja, eu gosto de igreja, tá? Eu tenho meu pastor, mas eu sou de uma igrejinha aqui da roça, pequenininha, e eu acho que a igreja ela tem que retornar aos princípios, muitas igrejas bíblicos. Inclusive tem coisa na minha própria igreja que eu não concordo, tá? Alguns costumes aí, mas a igreja ela pode ser simples, que Deus também habita, assim como o evangelho é simples. Tem uma frase que eles atribuem, bora vaca, bora! Tem uma frase que eles atribuem a Martim Lutero, que diz assim: não importa o lugar, se é uma casa, se é uma cabana, onde um evangelho for pregado, ali, bora vaca, bora, ali estará a igreja de Deus. Então, o evangelho simples muda vidas. Olha o quanto era simples Jesus, né? Olha o quanto ele era simples. Lembrando, gente, que simplicidade não tem nada a ver com humildade, tá? Jesus era humilde também, mas não tem nada a ver. Ser simples significa ser, no jeito de viver, uma pessoa que tem menos condição financeira, tal, é uma pessoa mais simples. Agora, humildade é humilité, que vem do latim, que significa reconhecer os próprios limites e agir com consciência, bora vaca, baseado nesses limites. Então, a simplicidade é muito importante, porque você vai abranger um grupo maior de pessoas e esse grupo vai entender, bora bezerrinha, a sua mensagem. Bora! Bora vaca! Bora! Então, gente, eu quero deixar aqui as minhas considerações finais. Estamos chegando ali na Mangueira. Deus abençoe vocês de coração. Seja simples, pessoal. Quando for falar do evangelho,
para alguém, seja simples, seja direto. Não precisa de firula, porque Jesus não te chamou para fazer firula na igreja. Jesus te chamou foi para falar um evangelho simples e que confronta o pecado, que salva o homem do pecado. Bora, vaca, bora, 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 vaca, bora, bora, bezerro, bora. Então, simplicidade tem um poder muito grande. Falei muito sobre ela hoje. Eu levo uma vida simples aqui na roça. Gosto muito da vida simples. Então eu quero pedir, bora, vaca, bora. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui. Deus abençoe vocês de coração. Deus em primeiro lugar, compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Valeu, Deus abençoe.